Bom, eu vou começar falando sobre o texto, que nos foi disponibilizado sobre a pesquisa nacional feita da Ética da Juventude Americana e sobre os altos relatos dos comportamentos dos estudantes das escolas de direito e sobre essa pesquisa, onde 82% admitiram mentir para os pais e 62% admitiram mentir para os professores. Essa é a realidade da escola brasileira, é a realidade principalmente da escola pública, onde diariamente nós, professores, temos o convívio com esse tipo de aluno. Um aluno que não tá nem aí para nada, ele muitas das vezes vai para a escola, como dizem entre eles, só para zoar, só para aprontar. Não estou generalizando. Claro, tem muitos alunos que levam a sério, que querem aprender, que querem um futuro melhor. Mas tem alguns, na maioria das vezes, que atrapalham esses 4 ou 5 alunos aí por turma, que acabam interferindo tanto ali na sala de aula que atrapalham o ensino-aprendizagem. Quando nós, professores, nos deparamos com esse tipo de aluno, nós devemos investigar o que tem por trás daquele aluno ali. Porque na maioria das vezes ele é daquele jeito porque ele tem um exemplo dentro de casa. Ele aprendeu a mentir porque viu alguém mentindo, porque acostumou. Um professor modelo, ele tem uma autoridade na sala de aula. Muitas das vezes não é respeitado, mas ele tem. Ele representa o sucesso ou fracasso. A gente tem que sair de casa representado pela autenticidade, apresentar uma veracidade. Isso para mim é um professor modelo. E estar prontos para lidar com os conflitos. A gente tá moldando um caráter ali que tá para ser formado, isso cotidianamente. É necessário a gente ter empatia com o aluno. Não faz muito tempo que eu comecei, faz 4 anos. Nesses 4 anos, o que eu tenho tido de experiência na sala de aula é isso, alunos com muitos problemas e que a gente tem que sentir essa diferença. Se o aluno não está aprendendo, logo quando eu comecei, eu peguei uma turma de 8º ano de português. E numa das minhas aulas, eu comecei a reparar que um último aluno lá no fundo, ele não prestava atenção em nada e só ficava com os fones no ouvido, ouvindo música. Várias das minhas aulas foram assim. Certo dia, eu esperei, o sinal bateu, todos saíram e eu pedi para ele que ele ficasse, que eu queria falar com ele em particular. Fechei a porta e perguntei para ele o que estava acontecendo.
se ele não gostava de língua portuguesa, se ele não gostou de mim, por que que ele estava agindo daquela forma. Aí ele me contou que ele estava tendo problema pessoal, né, e aquilo estava interferindo na sala de aula. Aí eu conversei bastante com ele tinha brigado com a namorada, falei com ele tudo. E na outra aula, no dia seguinte, ele já foi sem o fone. Ele copiou a matéria, ele participou da aula. Então, é isso que para mim é um professor modelo. Não que eu seja exemplo, longe disso, mas é esse relacionamento interpessoal com o aluno e com o professor. Em um dos textos que eu estava lendo, o material, ele diz que o professor de hoje não sabe lidar com a emoção e, consequentemente, não sabe lidar com o emocional do aluno, que é preciso trabalhar a afetividade. E é isso mesmo, nós lidamos com os alunos e eles trazem problema de casa. E não é igual a gente quando tá passando por um problema, eu jamais vou levar para a sala de aula os meus problemas pessoais. Mas eu vejo muitos colegas gritando, descontando o estresse de outra turma. O professor é muito sobrecarregado, principalmente o professor de escola pública. Ele tem vezes que tem 15 aulas no dia, da aula de manhã, à tarde e à noite. Então, ele está sobrecarregado. Aí ele desconta no aluno, na turma, suas frustrações. Chega, muitas vezes eu vi o professor chegando na sala de aula, pedindo para o aluno abrir o livro na página tal e copiar aquela página. Para que ele vai copiar aquilo que ele já tem no livro didático? Por quê? Porque o professor não preparou uma aula dinâmica que interaja com os alunos. Esse é, na minha opinião, esse é o professor modelo, que ele vê, que ele pensa, que ele prepare a aula, os 45 minutos de aula que ele vai ter, ele tem que trabalhar em casa, ele tem que preparar, ele tem que cronometrar. Ó, durante essa aula, se são 2 aulas, eu vou fazer isso, isso e isso. E não é o que acontece. Então, nós temos que ver que a gente é o professor modelo. Queira ou não queira, nós vamos representar o conhecimento, nos posicionar. Uma parte do texto que eu marquei aqui, que eu gostei bastante, ele diz que a educação é um relacionamento pessoal que marca os indivíduos com o avanço diário da tecnologia. Mas com essa tecnologia, os alunos eles são instruídos, mas eles não são moldados. E nós somos o exemplo para estimular, motivar a criatividade, né? Despertar também o lado crítico, né? A criticidade dos alunos. No texto Os Saberes Necessários à Educação do Futuro, ele fala ali uma parte sobre o caráter multidimensional, sobre o conhecimento pertinente, que o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. E fala sobre o estreitamento entre a afetividade e a inteligência. Durante os 4 anos de faculdade,
Eu tive um professor que ele já estava terminando o mestrado e ele não, eu não sei se ele, eu acredito que ele não conseguia transmitir o conhecimento pra gente. Ele sabia muito, um vocabulário enriquecedor. A gente via o tanto que ele era inteligente, mas ele não transferia aquele conhecimento pra gente. E isso acontece muito. E a matéria, que o texto diz que a comunicação não garante a compreensão e vai muito além, que a compreensão pede abertura, simpatia e generosidade. Então, o professor modelo, ele tem que estar atento se o que ele está falando, o aluno está entendendo. Não é só através da avaliação, através do diálogo. Muito embora o tempo seja curto, a gente tem que instigar, tem que conversar bastante com o aluno. Nós temos que estar preparados. A partir do momento que a gente sai de casa, a gente tem que estar ciente que nós vamos nos deparar com conflitos. Num outro texto de Licona, ela diz que o professor é um personagem de um fenômeno universal, que possui coragem e convicção de morais vivas, de virtudes. Também fala muito sobre a ética profissional. Os alunos, eles têm uma certa mania, 1 ou 2 por turma, normal, toda turma tem, uma mania de desafiar. Parece que eles fazem de propósito, eles pegam uma palavra de um jogo, de um game que eles jogam, ou abrem o dicionário, não sei, eles pegam uma palavra não muito conhecida, né, em inglês, e vem perguntar pro professor: professor, o que é isso aqui? Eles acham que, né, a gente sabe tudo. Eu sempre digo, quando eu não conheço a palavra, eu sempre digo assim: olha, eu não conheço essa palavra, mas eu vou procurar o significado e na próxima aula eu trago. Ou então eu olho, pego o dicionário na minha bolsa, procuro, olho se tem. Normalmente tem, mas já teve caso de não ter e eu disse isso. Então, alguns alunos também chegam e falam: para que aprender inglês? Eu não vou embora do Brasil. Então, é realmente ser um professor modelo, é um desafio, porque a gente tem que ser inspiração para eles. E normalmente não é isso que acontece, que eu vejo, principalmente na escola pública, que é uma realidade diferente da escola particular. Eu tive a oportunidade de trabalhar 6 meses na escola particular e é totalmente diferente uma escola da outra. Então, professor modelo é isso, é ter a afetividade próxima do aluno e saber, poder da dimensão que nós temos sobre os alunos e que nós estamos moldando o caráter dia a dia. É isso.